Minha gente, Comando Vermelho para o Rio de Janeiro. A mega operação deflagrada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha na manhã de hoje provocou uma forte reação do Comando Vermelho, enquanto 2.500 policiais civis e militares avançavam contra chefes do tráfico. Lideranças da facção passaram a circular comunicados exigindo que moradores e mototaxistas fossem às ruas para resistir à ação. Bandidos fecharam com barricadas as principais vias de acesso do Rio de Janeiro, deixando a população em pânico. Doutora Ludmila, vemos tanta gente no Brasil preocupada com a democracia, né? A suposta democracia, porque o que eles defendem é uma suposta democracia, e fica muito claro, né, quando o lado que essas pessoas estão quando acontece uma coisa como essa. Ou melhor, quando isso vem à tona, porque isso acontece todo dia, né? Uma população refém de criminosos e um governo, junto com seus comparsas, fazendo o possível para proteger o crime e não colocá-lo, por exemplo, na lista de terroristas internacionais. Então, eu estava lendo com muita tristeza essas notícias, recebendo vários vídeos no meu WhatsApp. Eu sou carioca, né? Vivi a vida inteira no Rio de Janeiro, só saí do Rio depois que eu passei no concurso em Minas Gerais. Então, isso fez parte da minha realidade durante muitos anos. Eu fui vítima de bala perdida quando eu era criança, na escola aos 11 anos, eu brincando ali no pátio, né? O pátio era aberto, ali do lado do Complexo do Alemão, onde foi a operação, e veio uma bala perdida, atingiu a minha perna. Felizmente não teve nada demais, né? A gente removeu a bala e até hoje eu tenho uma pequena cicatriz na minha canela. Então, assim, eu sei bem o que é isso, já vi vários arrastões de bandidos em Bom Sucesso, enfim, ali no ponto ali do túnel da Praça das Nações. Então, eu sei bem o que era isso aí, passar ali na Itaoca, assim, que passava rápido, porque sempre tinha operação, tinha tiroteio, enfim. E já há 3 anos eu moro aqui nos Estados Unidos, isso não é mais uma realidade para mim como foi durante tantos anos. E hoje, quando eu comecei a receber essas notícias, né, esses vídeos, né, coisas bem pesadas, repassei para as pessoas queridas lá do Rio, eu me senti de novo assim no Rio de Janeiro, deu uma sensação assim estranha, porque é o lugar que eu amo, é a minha terra natal, durante que eu vivi toda a minha vida, e hoje em dia, se eu pudesse voltar para o Brasil, eu dificilmente voltaria a morar no Rio de Janeiro, assim, até uma tristeza falar isso, né? E você estava falando a respeito do governo federal que resiste a tratar as organizações criminosas como organizações criminosas. Teve uma declaração do Cláudio Castro dizendo que ele tentou obter, junto ao governo federal, auxílio para essa operação de hoje, o auxílio das Forças Armadas, e o governo federal teria se recusado. Então, mas depois o governo federal parece que deu uma declaração dizendo que não foi isso que aconteceu e que eles não teriam se recusado a ajudar. Então, por enquanto, para mim, isso aí tá bem pantanoso, esse terreno ainda está nebuloso. A gente precisa saber se realmente houve esse pedido do Cláudio Castro e se o governo federal realmente se recusou ou não. Então, cada um está falando uma coisa, isso aí ainda precisa ser esclarecido. Eu vi que foram apreendidos 10 fuzis, foi apreendida uma pistola, foram apreendidas várias motos, os moradores estão aterrorizados, 4 policiais morreram, teve um delegado que já está fora de perigo, né, recebeu uma bala perdida, teve morador que foi ferido com bala perdida, enfim. É uma tristeza, é assim, urgente que essas organizações criminosas sejam categorizadas como organizações terroristas. E fica aí sempre a pergunta retórica: por que será que o Lula resiste tanto a classificar essas organizações criminosas dessa forma? Por que será que eles não auxiliam, não requerem, como fez aqui nos Estados Unidos, colocou cartel do Solis, né, categorizou como organização terrorista? Então, por que será que existe essa resistência? Mas fica aí a pergunta retórica, né? É uma lástima, né? A gente vê o governo federal junto ali, mais uma vez, junto com sua trupe, né? Querendo falar de situação internacional, de conflito internacional, quando a gente tem
esse massacre que a gente não pode nem chamar de guerra, né, doutor Marsiglia, porque guerra pressupõe equivalência de forças entre grupos, não, que a gente tem uma população completamente rendida a marginais. Mas antes de ouvir o senhor, a produção está me avisando aqui que tem o vídeo do Eduardo Paes, para a gente colocar aí. Pergunta justamente em relação à ajuda das Forças Armadas. Dessa vez, essa ajuda foi pedida ao governo federal? Se foi pedido, por que não vieram? Ou não foi? Não foram pedidas dessa vez, porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder, falando que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podia. É isso, então. É o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Doutor Marsiglia. É bom ter cuidado mesmo com pedir GLO, porque a gente sabe que o Lula entende que isso é golpe de Estado, né? Quando pede GLO, então talvez ele entenda ali que foi assim, inclusive, que eles entenderam que seria o suposto golpe aplicado, né? Então, Estado de Sítio, Estado de Defesa e esses institutos todos que são, na verdade, institutos jurídicos, institutos constitucionais, hoje em dia tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco dizem que você está querendo destruir o Estado ao tentar consertá-lo. Agora, veja, o Rio de Janeiro me parece ser um foco evidente, seja pela importância dele, seja pelo tamanho, pela relevância e tamanho, mas o Brasil, de uma forma geral, está tomado pela criminalidade, né? Se a gente olhar a Bahia, se a gente olhar Salvador, se a gente olhar outras cidades grandes, né? Não é só o Rio de Janeiro. Antes a gente tivesse um problema localizado de criminalidade dentro do Brasil, mas nós não temos. E muitas vezes a criminalidade tomando o Estado, da forma como nós assistimos hoje, em outras localidades não chamam tanta atenção, não chama tanta atenção quanto em relação ao Rio de Janeiro. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante a gente firmar. O segundo ponto é que é lamentável essa questão, como estava sendo dito agora, que haja uma disputa de braço, né, ou uma queda de braço, ou uma disputa de forças a respeito de emprestar ou não emprestar forças nacionais, etc. Isso é ridículo, né? É lamentável se isso procede, se realmente o governo federal está negociando se vai ajudar ou não, isso por si só já é algo assim, imputar uma responsabilidade para o governo federal em relação a essas questões todas, né? Quer dizer, então o governo federal ele só trabalha para os seus aliados, o governo federal ele só trabalha e só entrega aquilo que não é dele, aquilo que é do Estado, né? Para se certas condições que lhe favorecem ou que favorecem o Estado forem atendidas, bom, então você está pessoalizando o Estado está sendo usado por um governo, e o governo está sendo usado por um partido, e o partido está sendo usado por um governante, e isso fere por completo o princípio tão relevante da impessoalidade que deveria nortear a gestão pública. E, por fim, eu acho que a grande questão aqui é que a esquerda, sobretudo, né, esse é um princípio, é uma premissa da esquerda, glamourizar o crime e vitimizar o criminoso. Nós vimos essa semana mesmo uma fala lamentável do Lula dizendo que o traficante é vítima, né? Vítima do usuário, né? Uma fala ridícula que ele próprio, inclusive, tentou depois se desculpar. Dessa vez ele não conseguiu culpar os outros, como em geral ele faz quando acaba dizendo bobagem. Mas isso, mesmo que ele tenha errado, se equivocado, se desculpado, isso mostra uma forma de raciocínio desse governo que é de o crime, ele merece um certo glamour, e o criminoso é a vítima do Estado opressor ou da sociedade opressora, né? A gente já viu, a gente lembra, por exemplo, aquela Márcia Tiburi dizendo que existe uma lógica no assalto, que o cara que assalta, ele é uma vítima do sistema. Esse tipo de construção permite ou possibilita que o crime não seja combatido. E aí a gente chega num momento como esse, um momento de
ponto de não retorno. A gente não consegue mais solucionar. A gente está a ponto de simplesmente o Estado ser tomado por forças criminosas, pelo narcotráfico, etc, etc. Todo dia, aqui em São Paulo, por exemplo, sou de São Paulo, todo dia a gente escuta facções criminosas para cá, facções criminosas para lá, o PCC isso, o PCC aquilo, o Rio de Janeiro a mesma coisa. Bom, me parece que nós estamos realmente à beira de sermos tomados, se é que já não fomos, por completo, pelo crime organizado, né? Por conta de um Estado não só que se organiza estruturalmente, como também de um Estado que acaba olhando para o crime de forma glamourizada. Eu acho que isso tem a ver também com essa indecente resistência do governo Lula a classificar essas facções como terroristas e essas decisões todas totalmente desastradas que vêm sendo tomadas ao longo do tempo desse governo. Perfeitamente. Inclusive, só um parêntese, o senhor falou aí sobre a Márcia Tiburi, a gente lembra, né, daquele juiz que soltou um bandido 86 vezes, que por acaso é marido da Márcia Tiburi. Exatamente. Eu soube recentemente que é ex-marido, agora eu tô na dúvida. É ex? Pois é, aí fica a dúvida. Eu pensava que era marido e recentemente alguém publicou dizendo que era ex-marido. Mas então... ambos veem lógica no assalto. O amor acaba, mas eles pensam igual. Exatamente. Queria saber do Prado aí, a produção separou aqui também um título aqui do Globo, né, em que diz o seguinte: o Castro chama a DPF das favelas de maldita ao citar dificuldades na mega operação no Alemão e na Penha. E aí a gente lembra de uma outra coisa aqui, Prado, que é o seguinte, essa glamourização da favela, né? Eu conversando com uma estrangeira outro dia e ela me disse que o sonho dela era ir na favela. Eu falei assim, mas o que você quer fazer na favela? Ver a desgraça das pessoas? Tive que mandar real para ela, né? Falar, olha, deixa eu te falar, as pessoas vivem lá reféns de bandidos, né? Não tem nada bonito, não tem nada admirável que ver numa favela. Infelizmente, a gente viu isso, né? E quando a gente faz essa crítica, não é uma crítica de preconceito, não. Eu morei em periferia boa parte da minha vida, então, assim, é justamente por entender o que acontece lá, as pessoas reféns, crianças reféns, adolescentes são reféns de bandidos, né? Os mais vulneráveis estão todos ali na mão da bandidagem. Quero ouvir você, Prado. Olha, por mais que pareça estranho, não deveria ser uma surpresa para nós essa glamorização e esse apoio incondicional. Se a gente lembrar que na vitória do atual presidente houve festa nas cadeias, aquilo gera uma grande resposta do que estaria por vir. Então, quando eu escuto uma informação como essa, né, que foi passada, que precisa de toda essa documentação, precisa de alinhamento, mas não precisou de todo esse alinhamento para o então ministro da Justiça, Flávio Dino, ter um encontro com lideranças do Complexo da Maré, né, onde, inclusive, aconteceu numa situação inusitada, onde não houve segurança. Nós temos imagens aí de quando a polícia resolve acessar um complexo como esse, o que acontece, está aqui a prova disso, o que está acontecendo, quantas mortes, quantos fuzis que foram resgatados, e nós temos um ministro da Justiça que fez uma visita ao complexo para falar com lideranças. Então, quando importa para eles, não precisa de nenhuma documentação, não precisa de aviso antecedente, ou seja, o que fica claro para nós empresários e para a população é que existe um porquê. Existe o porquê que houve festa na cadeia, existe o porquê o ministro da Justiça consegue acessar um local crítico como esse e ter reuniões com o líder de um complexo. Agora, o que foi falado num lugar como esse? E por que isso não foi divulgado? Por que isso não fez parte de uma agenda? Então, o que fica claro é que existe sim uma agenda oculta, que nós não sabemos qual é a finalidade disso, onde isso vai chegar, mas quando nós vemos essa defesa, essa preocupação em sempre colocar, como a declaração que o nosso excelentíssimo presidente fez, que a vítima é o usuário e a vítima é o traficante e quem causa tudo isso é o usuário. Ou seja, em todos os momentos, em todas as oportunidades, nós percebemos que existe uma proteção ao crime. Essa é a verdade.
Em todas as ocasiões que o governo, que as lideranças desse governo atual teve a oportunidade de se manifestar, em todos os momentos, essa manifestação foi no intuito de demonizar a população, quem critica, quem usa a droga, mas não quem está lá com um fuzil na mão, andando de carro importado, morando em casas maravilhosas, enquanto a população vai se degradando, enquanto os jovens, né, vão perdendo as suas esperanças, porque muitos acabam crescendo numa situação onde o super-herói é o cara que está com um fuzil na mão, com um relógio, com uma corrente de ouro, e na hora que o governo vai falar sobre esse assunto, ele chega ao ponto de dizer que a culpa é de quem usa a droga. Então, fica claro que a agenda deles está sendo cumprida, é só a gente avaliar desde quando esse governo assumiu, desde a festa na cadeia, a todas as manifestações, todas as vezes. Eu não sei se isso é verdade, e eu vou colocar aqui até para que se um dos colegas tivesse a informação, mas chegou até o meu conhecimento ontem que vai ter um auxílio bandido, ou seja, o bandido vai ter mais um, ou seja, é impressionante isso, né? E se isso for verdade, é mais uma prova que existe uma agenda que está sendo cumprida debaixo dos nossos olhos, e o que fica é a indignação da parte de cá, de quem realmente gostaria de ver um país funcionando, mas todas as oportunidades, as informações, infelizmente, são as piores possíveis, como essa que nós acabamos de ver, que o governo não ajuda numa situação crítica, que era um simples comando para que ocorresse uma ajuda, mas eu acredito que essa ajuda não vai chegar, porque a verdade é, o governo está de qual lado? Essa que é a pergunta. A resposta não muito difícil, não sei se, né, se a gente pode falar, mas claramente, mas não é uma resposta difícil. A produção preparou também um trecho, né, de toda essa situação que ocorreu lá no Rio de Janeiro. Produção, já está no ponto aí, pode mostrar para a gente, por favor. Gente, meu Deus. Acho que já é suficiente, né, produção? O fato é que, se essas imagens circulam ali com uma legenda de que é um conflito em qualquer lugar que está em guerra hoje, ninguém duvida, né? Bem, em fevereiro deste ano, o ministro Fachin voltou a manter restrições às operações realizadas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Fachin é relator do processo que trata da letalidade policial na capital fluminense. Desde que foi protocolada em 2019, a ação trava as operações no Rio de Janeiro. Os bandidos se multiplicaram e a polícia não tem efetivo para combatê-los. Um verdadeiro barril de pólvora, hein, doutora Ludmila? Agora, uma outra coisa que a gente pode trazer aqui, relembrar, né, nessa situação toda, é que eu lembro muito bem, acho que foi um coronel da Polícia Militar falando sobre a questão do turismo do crime que começou a acontecer a partir dessa decisão do Fachin lá em 2019, proibindo as operações. Então, bandidos do Brasil inteiro começaram a migrar para o Rio de Janeiro porque sabiam que estavam seguros pelas barras da justiça dentro das favelas. Doutora Ludmila. Seu áudio. Pronto. Pronto. Quem conhece o Rio de Janeiro, ou pelo menos foi lá de passagem e pôde observar a estrutura geográfica pelo menos da cidade do Rio, dá para perceber que a cidade é cercada de morros. Então existe essa condição geográfica natural do Rio de Janeiro que faz com que a pessoa que está no morro, quem está aí em cima, né, como já dizia lá as explicações lá do Sun Tzu sobre a arte da guerra, quem está em cima, ele tem uma posição privilegiada porque ele tem uma visão do que está embaixo. Então, é claro que o traficante que está lá em cima no morro, ele está, né, numa altura que o permite enxergar o que está acontecendo lá embaixo. Então, assim que a polícia chega, ele recebe com tiro, a polícia é recebida com tiro. Enfim, a posição é privilegiada daquele que está em cima. Né? Isso aí qualquer um
que leu Arte da Guerra ali, meia dúzia de parágrafos, já entendeu isso. Então, uma decisão como essa do Fachin, que, né, sempre foi considerada pelos especialistas de segurança pública, especialistas de verdade, não aqueles especialistas da CNN, da Globo News, especialistas de verdade. Essa decisão sempre foi considerada uma decisão absurda, é uma decisão que não faz nenhum sentido e ela não protege ninguém a não ser o traficante, o bandido que está localizado geograficamente numa posição alta, né, em cima de um morro. Então, assim, desde então, o Rio de Janeiro se tornou um lugar ainda mais seguro para os traficantes e para os bandidos. É algo realmente lamentável. Eu me lembro que essa decisão trazia umas situações de excepcionalidade, como, por exemplo, a operação policial, a corporação que fosse fazer uma operação com helicóptero deveria justificar, muito bem justificada, a excepcionalidade da utilização daquele helicóptero. Então, quer dizer, imagina, você precisa fazer operações diárias, como é que você vai justificar a excepcionalidade da operação se aquilo ali no Rio de Janeiro, que é um lugar conflagrado, que é um lugar de guerra permanente, aquilo ali é uma operação que não é excepcional. Operação com helicóptero no Rio de Janeiro deveria ser uma operação de rotina. Então, como que você vai justificar isso como sendo uma excepcionalidade se isso é uma rotina? Se os traficantes estão em cima nos morros? Então, é uma decisão que realmente ela somente privilegia, beneficia o bandido, né? Jamais o policial, jamais a população que permanece refém. Doutor Marcília, como falar em letalidade policial quando a gente vê uma cena dessas, né? Em que bandidos têm armamento muito mais preparado do que a própria polícia e tem muito mais cuidado do que a própria polícia, né? Muito mais resguardado do que a própria polícia. O poder público acaba protegendo essas pessoas. Quando a gente tem, por exemplo, essa situação de maio, quando o Trump sugeriu que o Brasil classificasse essas facções criminosas como terroristas, e o governo, não, né? Porque terrorista no Brasil sabe como é que é, né? Tem que estar com algodão doce, com estilingue, com bola de gude, com Bíblia na mão, mas se tiver com fuzil, aí é outra história. Mas essa questão mesmo da letalidade é uma coisa absurda da gente explicar para uma pessoa que não acompanha o cenário, né? Como é que a gente explica letalidade policial quando você tem o crime com tanto poder de fogo no Brasil? Essa ideia, né, de que a polícia é letal, de que a polícia é um perigo, tem a ver com isso que a gente estava falando, dessa inversão de valores, né, em que você coloca a vítima como bandido, e o bandido, a vítima como o problema, né, e o bandido como a solução. Né? Essa inversão de valores acaba fazendo com que a polícia seja enxergada como opressora. Se você abre os jornais, né, hoje você vai encontrar esse tipo de abordagem em muitos deles, né? Pelo menos na grande imprensa. A ideia de que a polícia mata muito, de que a polícia é um problema, de que a polícia precisa ser repensada. Eu estava agora, por exemplo, estou aqui com um post da Jandira Fegali, que entende de segurança pública tanto quanto eu entendo de astrofísica, e ela estava aqui dizendo, é possível, o post dela diz isso, estou aqui citando aspas, é possível combater o crime sem dar um tiro. Então, ela tem toda a solução, é só perguntar para ela, a gente pode solucionar todo o problema do Rio de Janeiro perguntando para ela. E ela disse que o governador, no entanto, como é bolsonarista, ele escolheu o caminho da truculência e agora os bandidos estão revidando. Então, é uma retaliação. A culpa é do Estado que não escolheu combater a violência sem dar um tiro. Então, agora aguenta. Como você disse assim, agora aguenta. Quem mandou você escolher o pior caminho? Agora eles estão no direito de retalhar e nos trazer essa consequência violenta. Essa visão, esse tipo de visão, é a que coloca quem combate o crime como vilão, é a que coloca a polícia como opressora, é a que coloca o usuário como o problema e o traficante como a solução. Óbvio que não tem como resolver o problema dessa maneira. E tudo isso deságua nesse tipo de decisão, como a gente viu do Fachin. Como a polícia é opressora, então a gente precisa
segurar a polícia. A polícia precisa aqui ficar preenchendo formulário para poder invadir o morro. A polícia aqui precisa avisar o bandido: ó, tô subindo, hein? Tô subindo. Se esconde aí porque eu tô subindo. Então, assim, é nesse cenário que é óbvio que não tem solução, não tem nenhuma solução. Aliás, essa decisão, a gente fica aqui falando decisão do Fachin, mas eu não sei. É uma decisão que, obviamente, foi ali conversada. É uma decisão que eu acho muito mais do STF, ou dessa ala progressista do STF, que cada vez é maior dentro da corte, né, e que está inteira, instalada hoje por completo na primeira turma. A primeira turma é essa ala majoritária e que comanda o STF e que comanda o país a partir dessa primeira turma, das pessoas que ali integram, e o Fachin é aderente a isso. Né? Embora ele não esteja lá nessa turma, ele é dessa turma do ponto de vista ideológico, e a gente sabe disso. Historicamente, o Fachin é uma pessoa de esquerda, é uma pessoa que, inclusive, foi militante de esquerda, não é só aderente, ele é militante de esquerda, foi e é militante de esquerda. Então, essa é uma visão das esquerdas, e é muito difícil pensar numa solução se as premissas todas são erradas. Eu não tenho como, por exemplo, chegar para um filho e falar assim: poxa, você está indo mal na escola se eu enxergo que a escola é um problema. Eu não tenho como melhorar a educação do meu filho se eu entendo que o professor é um opressor e que as matérias são matérias totalmente distorcidas e que a escola é uma escola errada. Como é que eu faço meu filho ir bem na escola? Não tem como, a solução não existe se a premissa e se o ponto de partida é totalmente errado, e é totalmente errado. O governo Lula, a partir da sua visão de esquerda e de uma visão que divide o mundo, não, uma visão marxista que divide o mundo entre oprimido e opressor, claro, acaba aplicando à realidade prática essa visão conceitual e que resulta na imobilidade do Estado. É disso que se trata. O que nós temos hoje é uma imobilidade do Estado diante de um problema sério. No Brasil, não é só no Rio, é no Brasil em relação à criminalidade. Perfeitamente. Inclusive, Prado, a produção, que é muito ágil, me manda aqui uma matéria. Falei aqui da sugestão do Trump, né, lá do início do ano, mas nós tivemos uma atualização agora em setembro, né, porque durante a Assembleia Geral da ONU, o Lula tocou nesse assunto. E olha como que a CNN noticiou isso. Na ONU, Lula cita risco de equiparar criminalidade a terrorismo. Proposta é pauta da direita e desejo de Trump. Trecho foi discutido com o ministro Lewandowski. Você vê, a imprensa não tem, a velha mídia não tem o menor receio de dizer de quem é o interesse de colocar bandido no seu devido lugar e de proteger a população, né? Vou só estender mais um pouquinho aqui para ler, então, a fala do Lula lá na ONU sobre isso. Abre aspas, preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamentos. Como assim, gente? Eu estava estourando pipoca no morro, na imagem que a gente estava vendo aí, Prado? Olha, eu só acredito que ele verdadeiramente falar isso honestamente se ele falasse assim: e para provar isso, todas as vezes agora que o Caveirão for a invadir uma favela, nós, os deputados, os ministros do PT, vamos na linha de frente, provar que a bala não machuca ninguém. Isso é uma falácia, né? Quando nós chegamos em uma empresa, eu sou mentor e faço planejamento, auditorias em empresas. Eu lembro que uma vez um dos donos de empresa que estava com um problema sério de roubo na sua empresa falou: bom, agora nós precisamos encontrar aonde estão acontecendo esses desvios. Ele falou: tem como a gente fazer um planejamento, Prado, para a gente marcar a data que vocês estarão fazendo os levantamentos? Eu falei: sim, podemos fazer isso, só que se você quiser realmente pegar quem está fazendo, precisa ser um elemento surpresa. Porque se você comunicar que dia 7 do mês que vem eu estarei lá para fazer um levantamento, pode ter certeza que naquele dia tudo vai estar funcionando como deveria. E aí, qual é o objetivo? De nós termos uma polícia, primeiro, que é proibida de exercer aquilo pela qual ela foi criada, que é combater
a criminalidade? E qual é o objetivo de você impedir que ela faça essa operação de maneira estratégica? Lembrando, gente, nós não estamos lidando com o cara que é o ladrão de celular, né, que vai lhe roubar o celular, às vezes até com uma faca. Nós estamos falando de pessoas altamente armadas até os dentes, com armamento de guerra. Nós já tivemos helicópteros derrubados. Então, nós estamos falando de um policial que tem que sair da sua casa, dar um beijo no seu filho e na sua esposa, e ele não sabe se ele vai voltar, porque o que ele vai encontrar lá fora, o colete dele não é capaz de parar as munições que são usadas, que são munições para fazer furo em estruturas de tanque de guerra. E esse policial precisa sair de casa e combater não só a criminalidade, mas um sistema que está trabalhando para que ele não possa exercer isso de maneira estratégica. E quando a gente avalia, por exemplo, quando você vê os Estados Unidos fazendo uma operação, são meses de estratégia para conseguir realmente pegar o inimigo de maneira despreparada para conseguir concluir a sua operação. Aí nós temos uma estrutura que impede o policial, as instituições que deveriam proteger o cidadão de bem, ele não pode fazer isso de maneira estratégica. Agora, você imagina, quando eu escutei isso pela primeira vez, que os policiais estavam impedidos de subir o morro, de praticar operações. Agora, você imagina, se com o combate nós chegamos no Rio de Janeiro ao nível que se encontra, você imagina sem esse combate, o cara saber que ele pode trabalhar livremente, que ele pode ter depósito de droga, depósito de arma, ele pode negociar tranquilamente, porque a polícia não vai poder entrar. Ou seja, parece até piada isso. Eu acho que se a gente contar isso em qualquer país sério, eles vão dar risada na nossa cara. Vai parecer uma brincadeira. Ué, como é que a polícia não pode exercer o poder de polícia? Não, no Rio de Janeiro não pode. No Rio de Janeiro, qualquer bandido que queira ter proteção, é só ele ir para o Rio de Janeiro. Ou seja, então chega uma hora que não tem muito o que a gente comentar, porque chega ao absurdo, né? É a mesma coisa que na minha profissão como mentor, eu vou tentar ajudar uma empresa e a pessoa me fala a seguinte coisa: olha, eu quero resolver o problema da minha precificação, mas você não pode mexer nos números. Mas como é que eu não vou mexer nos números se você quer a solução? Então, se nós queremos uma cidade, um estado mais seguro, primeiro, eu preciso desarmar esses caras, eu preciso combater esses caras precisam ter medo da polícia, mas hoje, de verdade, se a gente fosse perguntar para um policial e para um bandido quem tem mais medo, com certeza a polícia está com muito mais medo do que o bandido, porque o bandido hoje tem uma proteção ali no seu habitat, né?